Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistema linfático. Então a primeira pergunta que a gente faz é: o que é o sistema linfático? E aí vem a memória da gente. O sistema linfático é um sistema composto por várias estruturas, dentre elas os capilares iniciais, os pré-coletores, os coletores, gânglios linfáticos. E para que serve tudo isso? Serve principalmente para a gente drenar o excesso de líquidos, o excesso de proteínas plasmáticas. Lembra que o sistema sanguíneo, ele não tem a capacidade de absorver as proteínas plasmáticas pelo fato delas serem grandes. Então, é o sistema linfático que, pelo fato dele conseguir absorver macromoléculas, é ele quem vai absorver essas proteínas plasmáticas. E mais, a gente também não pode esquecer que o sistema linfático ele é responsável também por drenar os resíduos metabólicos. Ou seja, tudo o que foi metabolizado dentro das células, as células elas vão absorver a energia, vão absorver nutrientes, vão absorver oxigênio e vai eliminar os resíduos metabólicos. E aí é o sistema linfático que entra como principal para poder absorver esses resíduos metabólicos e fazer a eliminação. E ainda mais, não devemos esquecer que o sistema linfático também, ele é responsável pelo sistema imunológico, ou seja, ele ajuda na defesa do nosso organismo. Até porque no sistema linfático existem células chamadas linfócitos, granulócitos, e essas células elas servem como defesa para o nosso organismo. Tem os macrófagos também, que os macrófagos eles vão englobar uma bactéria, vão englobar um vírus, seja lá o que for. E aí vai destruir ele todinho e vai continuar carreando até eliminar. E também ele funciona, por exemplo, você teve um machucado, ó. Aqui é um exemplo de um machucado que eu tive, tá vendo? Repare que tem um cascãozinho. Então, quem é responsável pela formação desse cascãozinho aqui é o sistema linfático. Então, o sistema linfático, ele vai trazer para essa lesãozinha, dá uma olhadinha aí, ó, uma coisa chamada de fator de coagulação. Ou seja, o sistema linfático vai ajudar a coagular esse ferimento, esse machucado e a formar esse cascãozinho. Ou seja, o sistema linfático tem amplamente, é muito amplo as funções. Mas na estética, o que mais a gente utiliza é para poder remover o excesso de líquido e remover resíduos metabólicos também. Por isso que a gente diz que o sistema linfático ele é responsável pela limpeza do nosso organismo. Quando a gente entra com, vamos fazer hoje uma massagem detox. Então, na massagem detox precisa ter a drenagem linfática justamente para ajudar a remover as toxinas, desintoxicar, limpar o organismo. Por isso que ele é bem legal e amplamente utilizado na estética, tá bom? Vamos falar agora sobre a profundidade que ele se encontra. Botei uma pesquinha ali pra gente. Qual é a profundidade? 80% desse líquido ele se encontra em nível superficial, ou seja, 80% fica acima da musculatura. Então, ele carrega pela derme, hipoderme. O que tem dentro da hipoderme? As células de gordura. Lembra, então, entre as células de gordura existe aquele meio intersticial. E o líquido, ele circula pelo meio intersticial. Aí vem o sistema linfático, que a gente chama de capilares iniciais. Eles vão absorver o excesso de líquido que está no meio intersticial e vai caminhar. Ó. Capilar inicial pega o líquido intersticial. Então, quando pega esse líquido e joga para dentro do capilar inicial, a gente já pode chamar de linfa. Do capilar inicial, ele vai passar agora para os pré-coletores, que são um pouco mais calibrosos. E dos pré-coletores vai passar para o coletor
principal. E aí a linfa vai carrear por dentro do organismo, passar pelos linfonodos. Lembra que o linfonodo, ele parece uma estrutura assim, ó, meio circular. Tem as vias aferentes e as vias eferentes. Deixa eu trazer o quadro aqui para vocês. Coloquei aqui um esquema para vocês, ó. Eu vou desenhar aqui, ó, o linfonodo. Então, aqui, nós vamos ter as vias aferentes, que é por onde a linfa vai entrar. E aqui é a via aferente e aqui é a via eferente. Então, a linfa entra pela via aferente, passa por toda a estrutura do gânglio linfático. É aqui que a gente encontra os linfócitos T, que são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. Lembra que quando a gente tem uma íngua, virilha, por exemplo, fica um pouco aumentado, um pouquinho dolorido, é porque esse gânglio linfático aumentou o tamanho, porque a quantidade de bactéria que o sistema linfático pegou e está passando por aqui é grande. Então, na hora que o sistema linfático, o gânglio linfático, ele tenta filtrar, os linfócitos T vão matar as bactérias, matar os vírus. E aí, essa estrutura, ela aumenta o tamanho. É tanto que quando a gente pega em região de gânglio, a gente sente um pouco elevado e dolorido por conta do processo inflamatório que acontece, que é a defesa desse organismo. É por isso que quando uma pessoa tem algum tipo de infecção no corpo, não deve ser drenado. Por quê? Porque quando a pessoa tem essa infecção, quer dizer que o gânglio linfático ele está combatendo o que está sendo nocivo para o corpo. E na hora que ele está combatendo, nós não podemos interromper esse processo. Então, depois que essa linfa passa por aqui, pelos linfócitos, eritrócitos, macrófagos, ele vai sair pela via eferente e vai continuar o caminho pelo sistema linfático para poder desembocar no finalzinho da circulação linfática, que é próximo do coração, certo? Além disso, nós precisamos lembrar também sobre o fluxo, de qual a velocidade desse fluxo no sistema linfático. É um fluxo que ele é muito lento, ele é muito monótono. E aí, durante a drenagem linfática,